Uma expansão de domínio é uma técnica extremamente linda e poderosa. Uma técnica tão poderosa que pode mudar completamente o destino de uma batalha. E já foram mostradas algumas expansões de domínio, e eu vou mostrar todas elas e explicar cada uma nesse vídeo. Então vamos a ele. E aí galera, Lucas Dias na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. E hoje eu vou falar sobre todas as expansões de domínio que já apareceram nessa obra. Eu já fiz um vídeo muito parecido, mas é um vídeo já bem antigo, então eu vou refazer e também colocar informações adicionais nesse vídeo aqui, beleza? Então vamos a ele. Começando com as expansões de domínio incompletas. Vamos começar com a mais fraca delas, que é a da maldição branca, aquela primeira maldição que aparece. Ela tem a capacidade de mudar a sua região no entorno, parecendo ali uma espécie de cadeia, mas ainda assim com uma arquitetura completamente diferente. Essa expansão incompleta não faz tanta coisa assim, mas ainda assim vale ser ressaltada aqui que ela pode mudar a arquitetura desse local, prendendo todo mundo que entra lá dentro, e também ele pode pegar as pessoas de surpresa, como aconteceu com a Nobara. Então, apesar de não ser tão poderosa assim, ela tem as suas qualidades. A segunda expansão de domínio incompleta que eu falo aqui é da segunda maldição branca genérica, e ela está lá dentro da caverna. Essa daqui não fez tanta coisa quanto a primeira, mas para entrar nessa expansão de domínio você tem que fazer uma espécie de ritual, você tem que pular aquele riozinho, só assim você consegue entrar nessa expansão de domínio aparentemente. Além disso, ela também tem a capacidade de mudar aquele local e novamente prendendo as pessoas ali dentro de certa forma, sendo que eles só foram capazes de sair de lá de dentro porque o Ezo fez uma abertura, digamos assim, senão eles estariam ali um pouco perdidos e não conseguiriam sair de forma clara. Mas eu digo que essa expansão é um pouco mais forte que a anterior só porque essa maldição foi dita mais forte que a primeira, só por isso mesmo, porque o efeito é basicamente o mesmo, que é prender a galerinha ali dentro e modificar aquela região, só isso. O outro domínio incompleto, esse sim já é muito mais poderoso, é o do Megumi. Ele cria uma espécie de pântano, onde várias das suas invocações saem daquela lama preta que ele cria, e pode sair quantas ele bem entender, sendo assim uma técnica bem forte. A gente viu que ele foi capaz de criar até mesmo duas nus, vários sapos, e isso dá a ele a oportunidade de ter um exército em suas mãos, mesmo sendo uma expansão incompleta. Outro ponto muito importante é que ele também é capaz de criar um clone dele mesmo e foi capaz de enganar aquela maldição que ele estava enfrentando. E ainda por cima ele conseguiu entrar dentro da sombra do oponente, conseguindo pegar aquela maldição muito poderosa de forma inesperada. Então, apesar de ser um domínio incompleto, esse sim é um domínio muito forte. Agora vamos para a nossa primeira expansão completa e eu vou começar com a expansão mais fraquinha que a gente viu aqui, que é daquela maldição da varíola que o Geto invocou. Aquela maldição tem a habilidade de fazer um caixão de ferro e depois invocar uma pedra gigante que cai em cima desse caixão de ferro, enterrando aquele seu oponente. Com isso, o oponente tem apenas 3 segundos para sair daquele buraco, caso contrário, ele vai ser infectado por uma doença e morrer ali mesmo. Então, apesar de ser uma expansão bem simples e acertar somente uma pessoa de cada vez, ainda assim é uma expansão bem forte. O grande problema aqui dessa maldição é que ela não pensa muito, talvez por ele ser uma marionete do Geto, e foca somente naquela que tem maior energia amaldiçoada, deixando uma possível segunda pessoa que esteja dentro do domínio dele livre para fazer o que bem entender. Isso daí com certeza é um grande problema, mas ainda assim é muito difícil de lidar com essa técnica, porque o caixão não cai de um lugar ou vai até a pessoa, ele simplesmente surge do nada em torno da pessoa, e isso daí é um problema porque não tem como desviar. Isso daí é uma característica básica de todo domínio completo, ela tem 100% de chances de acertar o seu oponente. Então o oponente é obrigado a ficar secado por esse caixão de ferro e ser enterrado pela pedra gigante, e por mais que ele consiga sair dessa armadilha a tempo, é só a maldição fazer o mesmo gesto novamente que outro caixão vai ser invocado e vai enterrar a pessoa novamente. Então é muito difícil de lidar com essa expansão caso você esteja sozinho. Outra expansão que apareceu bem rapidamente, que pouca gente lembra, é daquela outra maldição que o Geto original invocou, ele utilizou contra o Toji. Essa maldição aparentemente faz uma pergunta para o seu oponente e depois de respondido ele ativa essa expansão. Com essa habilidade surgem
lâminas absolutamente do nada que vai cortar o seu oponente, mas o Toji foi rápido o suficiente para tirar todas as lâminas que o cercava e ainda atacar aquela maldição antes que ela ative novamente essa habilidade. Porém, como o Toji é muito forte, a gente não viu o total potencial dessa técnica. Ela parece ser uma técnica muito destrutiva, afinal ela cria lâminas do nada e normalmente a pessoa não vai conseguir se proteger a tempo antes daquela lâmina se fechar. Então por isso eu acho que ainda assim essa é uma maldição muito poderosa com uma expansão ainda muito forte. Agora talvez a expansão mais legal de todas, que é a do Dagunga, que a gente pode melhor aproveitar essa expansão porque a gente cria uma praia particular e nela também é capaz de criar Shikigamis, peixes. E esses peixes novamente não vão em direção ao seu oponente, coisa que muita gente acha ao ler o mangá, porque ele criou vários Shikigamis ao seu entorno, mas esses Shikigamis não foram atacar o seu oponente, eles simplesmente teletransportaram já mordendo o seu oponente. Mesmo caso da expansão anterior, mas ao invés de aparecer uma lâmina cortando a pessoa, vai aparecer um peixe mordendo o seu oponente automaticamente, ele surge do nada mesmo. E essa com certeza é uma expansão muito forte, porque ele lidou ali com 3 xamãs muito fortes, que é o Nanami, a Amaki e o Naobito. E mesmo o Naobito tendo um território simples e podendo ali inibir a técnica do Dagun, ele conseguiu derrotar o Naobito e utilizar sua técnica com maestria. E essa talvez tenha sido a expansão de domínio que ficou mais tempo ativada de toda a obra. E graças a isso a gente conseguiu entender um pouco mais de como uma expansão de domínio funciona. E só uma curiosidade aqui é que o Nanami falou para a Maki, estava ensinando a Maki, que é bom ela contra-atacar rapidamente, o mais rápido que ela conseguir, assim que o peixe a acertar. E isso daqui é basicamente o que o Toji fez na maldição anterior, porque mesmo o golpe acertando em 100% das vezes, ele já não vem em força máxima, ou seja, o peixe vai aparecer mordendo, mas ele ainda não fechou a sua mordida naquela pessoa. E isso dá tempo do oponente conseguir revidar ou, no mínimo, derrotar aquele peixe antes que ele morda mais profundamente. É isso que o Nanami estava querendo que ela fizesse. Que ela fizesse basicamente o que o Toji fez na maldição anterior. Então aqui a gente já tem um método muito interessante para se proteger de uma expansão de domínio, mesmo não tendo um território simples. Mas bom, vamos prosseguir aqui e a próxima é a da Hanami. Essa daqui a gente ainda não viu, talvez nunca veja, mas a gente sabe que ela tem, porque ela começou a dizer e a invocar essa expansão de domínio. Mas o Gojo apareceu e ela acabou não podendo concretizar essa expansão de domínio. Mas ainda assim o que citá-la aqui, porque é fato que ela tem uma expansão, a gente só não viu ainda. E a próxima que eu tenho para dizer aqui é a do jogo. A expansão do jogo é uma expansão muito poderosa, tão poderosa que ele incinera muitos xamãs que entram dentro da sua expansão automaticamente. A gente ficou com a impressão de que a sua expansão é um pouco fraca só porque o Gojo estava lá e não sofreu nada da sua expansão, mas se a gente for reparar, eles estão dentro de um vulcão e só isso daí já faz da expansão dele extremamente forte. Porque uma pessoa normal vai ser automaticamente incinerada. E até mesmo um xamã de nível médio, ou talvez um xamã de grau nível 1, seja incinerado automaticamente lá dentro. E fora que a gente não pôde ver o seu ataque 100%. Talvez ele crie lava ou um caixão de lava na pessoa só de estar lá dentro. O que torna a sua expansão muito mais efetiva do que, por exemplo, a do Dagun, que são peixes mordendo. É muito mais difícil de se proteger de um golpe de lava do que de um peixe. Sendo assim, essa é uma expansão muito forte e que a gente infelizmente não pôde ver o seu total potencial. Outra expansão muito roubada é a do Mahito. Essa daqui é uma expansão onde ele fortifica a sua habilidade inata, a transfiguração ociosa. Basicamente, todo mundo que entra dentro da expansão do Mahito está sujeito a sofrer a transfiguração ociosa de qualquer lugar dela. E de novo, muito provavelmente isso daqui não é uma mão que sai das beiradas da expansão para tocar no seu oponente, não é isso. Muito possivelmente a mão surge do nada, já tocando no seu oponente. O oponente não tem como prevenir essa técnica. Sendo assim, essa com certeza é uma das expansões mais poderosas de todas, porque basicamente o golpe do Mahito é um golpe do tipo usou, ganhou. Caso ele seja afetado pela transfiguração ociosa, é muito provável que ele vai morrer
e não tem como se proteger disso. E estando dentro da expansão do Mahito, você não tem como fugir dele, porque qualquer lugar você vai ser afetado por essa técnica. A única coisa ruim da sua transfiguração ociosa é que basicamente ele tinha que tocar com a mão no seu oponente. Já dentro da expansão ele não tem esse problema. Qualquer lugar lá dentro ele consegue tocar e transformar o seu oponente, fazendo assim dessa expansão uma das mais roubadas de todo o Jujutsu Kaisen. E agora a gente começa as expansões monstruosas, as dos personagens mais fortes de toda a obra, começando com o Sukuna. O Sukuna basicamente invoca o seu templo e ele tem um raio de 200 metros para fazer a sua expansão. Ele preferiu que a sua expansão não tenha barreira e, em compensação, ele teve uma área muito maior para utilizar a sua expansão. Isso daí foi uma espécie de troca justa. Ele não tem barreira, mas tem uma expansão muito maior, chegando a 200 metros de raio. E basicamente a sua expansão, ela corta absolutamente tudo, sendo que o Sukuna tem basicamente dois tipos de corte e com eles ele vai cortar absolutamente tudo que não tem energia amaldiçoada com um dos cortes e tudo que tem energia amaldiçoada com um outro corte. Ou seja, ele vai cortar tudo que está dentro desse raio. E a gente pode ver uma peculiaridade dessa expansão. Não foi falado, mas aparentemente os cortes vão do centro até as bordas. E isso dá uma possibilidade da pessoa escapar. Caso ela esteja um pouco mais perto da barreira ou do limite da expansão do Sukuna, ela vai ver os cortes vindo em sua direção ou a destruição vindo em sua direção. Isso talvez dê a ela a capacidade de sair correndo e talvez conseguir sobreviver à expansão do Sukuna. Mas ainda assim, caso você seja pego pelos cortes do Sukuna, ele vai te cortar até não sobrar mais nada, até nível molecular praticamente. Então com certeza essa daqui é a expansão mais destrutiva que a gente tem em toda a obra. E por fim nós temos uma das expansões mais belas, a expansão do Gojo. E nessa daqui é uma expansão um pouco diferente das outras, porque basicamente essa daqui é uma expansão usou-ganhou, porque no momento em que o Gojo ativa sua expansão, automaticamente o seu adversário já está sendo afetado pela sua expansão. E o mais interessante é que ela não é um ataque assim direto naquele oponente. Ele simplesmente inunda o seu oponente com informações de absolutamente tudo, sobre o vento, a terra, o ar, tudo, as pessoas, e isso daí sobrecarrega o cérebro de qualquer um, fazendo com que o seu oponente não faça mais absolutamente nada, fique paralisado. E caso ele ainda não seja nem mesmo um xamã, ele vai morrer pelo excesso de informação, e isso em poucos segundos, tá? Então com certeza essa daqui é uma expansão muito poderosa, e talvez o único jeito de lidar com essa expansão é utilizando um território simples ou a sua própria expansão de domínio antes que o Gojo ative essa expansão, sendo assim com certeza uma habilidade extremamente roubada. Por fim nós temos uma utilização um pouco diferente da expansão de domínio, aliás duas formas diferentes de se utilizar a expansão de domínio. A primeira delas foi criada pelo jogo Yahanami. Eles estavam tentando ali inibir a habilidade do Gojo e por isso eles utilizaram uma expansão de domínio localizada no entorno do seu corpo. Eles fizeram isso porque dentro de uma expansão de domínio eles conseguem inibir as outras técnicas e com isso eles conseguiam inibir o Mugen do Satoru Gojo, por exemplo, sendo essa talvez uma pequena variação, por exemplo, do território simples, mas ainda assim uma que gasta muito mais energia amaldiçoada, então o território simples para essa utilidade seria melhor. Apesar de que essa técnica tem uma grande vantagem, que é poder se mover. Aparentemente o território simples a pessoa tem que ficar parada com os pés plantados no chão no mesmo local. Então temos uma condição favorável ao território simples, que não gasta tanta energia amaldiçoada e é mais efetiva, e a outra qualidade de se utilizar uma expansão de domínio concentrada é que você basicamente consegue se mover livremente. Então aí depende da pessoa escolher o que ela quiser usar. E a segunda forma única de se utilizar a expansão de domínio foi a que o Satoru Gojo utilizou e inventou. Ele criou uma expansão de domínio de 0.2 segundos. E isso daqui foi feito para que a pessoa não consiga contra-atacar a sua expansão. No caso do Satoru Gojo era mais para não matar a galera que estava no entorno. Mas o Mahito utilizou com esse objetivo, porque utilizando uma expansão tão curta assim, o seu oponente não tem tempo de utilizar um território simples, sendo assim uma técnica muito interessante para evitar a defesa do seu oponente, transformando assim a expansão de domínio um pouco mais roubada. E bom galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. E digam aqui nos comentários, eu esqueci de falar alguma coisa, tanta coisa que a gente já sabe sobre expansão de domínio, mas deixa aqui nos comentários para eu saber, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.